Senhoras e senhores, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui em mais essa noite apofática que a gente está começando. A gente está na quarta live, né, do grupo de pesquisa Apofaticé, Estudos Interdisciplinares em Mística. Eu espero que vocês se sintam muito bem acolhidos agora nesse encontro em modalidade virtual. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro temos uma frente fria. Então, Senhoras e senhores, boa se noite. aconcheguem aí nas suas poltronas. Muito bem-vindos aqui mais. Espera aí que deu um eco aqui. Se aconcheguem nas poltronas, peguem um chazinho e venham com a gente então conversar sobre esse tema tão instigante que é o da experiência humana de Deus, o vínculo com o mistério, o assombro diante da transcendência, essa aventura que é se deparar com os limites do saber. Esse grupo de pesquisa é vinculado ao CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e os membros do grupo provêm de várias áreas diferentes, além de várias instituições universitárias de diferentes regiões do Brasil. Inclui, então, pesquisadores da filosofia, da teologia, da literatura, da história, da ciência da religião, da psicanálise. Todos esses pesquisadores, então, se reúnem para estudar esse tema tão instigante que é a mística. Eu queria, então, destacar 3 obras coletivas que o grupo já produziu, né? Mística e Filosofia, Narrativas Místicas, que é uma antologia de textos da história do cristianismo, Mística e Ascese, da tradição platônica à contemporaneidade. Esse último, recém-lançado, a gente vai colocar aqui o link para vocês, quem quiser adquirir o livro. Além disso, dessas produções bibliográficas, vocês já podem encontrar no canal do YouTube outras lives que a gente já realizou, né? A primeira delas foi sobre o conceito de mística, numa conversa com a teóloga Maria Clara Luchetti Bingham, junto com o literato Eduardo Losso e o filósofo Marcos Reis Pinheiro. Esses dois estão aqui com a gente hoje, né? A gente vai conversar com eles já já. O segundo encontro foi sobre a mística judaica, numa conversa em que Josias Costa mediou um diálogo entre o pastor Edson Fernando de Almeida e o rabino Alexandre Leone. E o último encontro, né, o terceiro, abordou a mística dos cristianismos primitivos. O Cícero Bezerra fez a mediação na entrevista que o teólogo Márcio Capelli fez ao colega Paulo Nogueira, que é especialista nesse tema da mística nas primeiras comunidades cristãs. Então, a gente agradece à Cátedra Carlo Maria Martini, na pessoa da secretária Kátia, que ofereceu esse espaço aqui para a gente no Zoom, para fazer essas lives, né? E agora a Cátedra também tem o seu canal no YouTube, onde vocês podem encontrar diferentes conferencistas que procuram dialogar a fé cristã com a cultura secular, uma cátedra ligada à PUC-Rio. E aproveitando, então, a gente deseja a coordenadora da cátedra, a professora Maria Clara, a gente deseja carinhosamente um feliz aniversário. Ela é chamada a matriarca do grupo, Apofaticé, então estamos aqui também junto com ela, comemorando o aniversário dela, desejando felicidades. Então, vamos começar a nossa conversa de hoje. O professor Marcos Reis Pinheiro vai falar sobre 2 textos que ele escreveu junto com o André Decotelli para esse novo livro que vai ser lançado esse ano ainda e que tem o mesmo nome dessa série de entrevistas, ou seja, A Mística e os Místicos. O André, infelizmente, está com Covid, teve reinfecção, a segunda vez que ele tem o Covid, então desejamos pronta recuperação e aproveitamos a oportunidade para lembrar da importância de ficar em casa o quanto possível, de usar álcool gel, máscara, manter o distanciamento social, nesse momento tão difícil, né, que a vacinação caminha, mas a passos consideravelmente lentos ainda, então precisamos manter todas as medidas de saúde recomendadas. Então, Marcos vai conversar com o Eduardo sobre a mística nos mistérios gregos e em Platão, um tema absolutamente fundamental, a gente pode dizer, para a história da mística, por causa da enorme influência que teve Platão no Ocidente, né? Inegável.
Então, a gente também já começa anunciando a próxima live, que vai acontecer daqui a 15 dias, no dia 2 de junho. Então, geralmente, de 15 dias, e nesse horário, né, de 19 horas até por volta de 20 horas e 30, nas quartas-feiras. Então, a próxima vai ser sobre Plotino e o neoplatonismo, com os professores Bernardo Brandão e Cícero Bezerra. Portanto, vai estar em íntima conexão com o que vai ser discutido nessa noite, né, como vocês vão ver. Então, sem mais, eu quero então apresentar os convidados. Eduardo Guerreiro Brito Losso estuda a relação entre mística e literatura. Ele é professor de teoria literária no Departamento de Ciência da Literatura da UFRJ e editor do periódico Revista Terceira Margem. Tem experiência na área de letras, com ênfase em teoria da literatura, poesia moderna e contemporânea, literatura e sagrado, teoria crítica, prosa moderna e música pop experimental. Marcos Reis Pinheiro estuda mística e filosofia. Ele é professor do Departamento de Filosofia da UF. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em filosofia antiga, atuando principalmente nos seguintes temas: Platão, mitologia, neoplatonismo, helenismo, filosofia como forma de vida e filosofia da religião. A conversa, então, vai ter em torno de 1 hora e depois abriremos para as questões. Todas as pessoas que estiverem assistindo são convidadas a participar, deixando seus comentários, suas perguntas no bate-papo do YouTube, que vão ser trazidas até os conferencistas. Por volta das 20 horas, vai ser disponibilizado um link para assinar a presença, que é a condição obrigatória acordada pelo grupo para receber o certificado de participação no evento. Então, basta clicar, deixar seu nome completo, CPF e e-mail. Espero que estejam todos confortáveis e animados, então, para escutar esse tema. Afinal, Platão foi um místico? Marcos e Eduardo, então, a palavra está com vocês. Muito obrigado, Bruno. Então, eu queria reforçar para todo mundo a recomendação de usar máscara, ficar em casa o máximo possível. E é interessante porque esse tipo de recomendação, assim, que está sendo cada vez mais difícil, porque o tempo está passando, né? E a gente não tem muita perspectiva, assim, da vacina chegar. Enfim, eu, por exemplo, eu que sou, né? A gente que é professor aqui, assim, no calendário anterior eu já estaria vacinado nesse momento, né? Mas aí, enfim, aí resolveram retirar os professores da linha dos prioritários. E, no final das contas, isso não deixa de ser um exercício de ascese. Ascese é uma palavra para nosso grupo de pesquisa tão importante quanto mística. Assim, dentre os grupos de estudos que estudam esse campo de estudo muito amplo, que é a mística, né? Interdisciplinar e com uma história muito longa, nós somos o grupo que enfatizamos a questão da ascese, que é basicamente como você estrutura o seu modo de vida, como você se torna capaz de, a partir de um recolhimento pessoal, de um destacamento, né? Dos vícios da vida social, você consegue desenvolver as suas próprias habilidades, né? Desenvolver a sua psique, né? Os seus poderes pessoais, vamos colocar assim, né? Isso é um atributo do ascese, desenvolvimento das virtudes do homem, né? E a virtude que estamos precisando desenvolver durante todo esse tempo, que já faz mais de um ano que a pandemia iniciou, é justamente essa: é ficar em casa, é praticar a ascese, né?
recolher-se, assim, saber recolher-se, né? Na hora certa. Então, enfim, como repetindo aqui o nosso colega aqui de grupo, assim, infelizmente pegou Covid, assim, enfim, isso é uma coisa assim que, né, pode atingir a qualquer um de nós, pessoas que normalmente sabem se recolher, inclusive, né? Enfim, mas uma vez passando em relação a isso, a pergunta inicial que eu tenho para fazer para o Marcos é essa, né? Platão foi um místico, afinal de contas, ou não? Mas vamos pensar aí nessa pergunta. Mística é um termo que vem de um assunto que a gente vai falar hoje, vem dos mistérios gregos, né? E os mistérios gregos, eles apareceram antes de Platão, né? Especialmente o mistério de Eleusis, né? O dionisismo e o mistério de Eleusis. Então, assim, a palavra mística, ela vem daquilo que os gregos chamavam dos mistérios, né? E levanta-se essa questão se o Platão ele foi um místico ou não. Tem, assim, ao longo da história, muita gente leu Platão como místico. A história toda, né, a grande parte das leituras que foram feitas de Platão ao longo da história leram Platão como um místico. Então, a gente pode introduzir essa pergunta para o Marcos, que é um especialista, né, nesse momento aí histórico, né, da Grécia clássica, estudou profundamente essa questão dos mistérios, ela está muito presente na obra de Platão. Então, vamos ouvir o que o Marcos tem a dizer. Então, Marcos, o que significa, né, Platão ser místico? Faz sentido isso? Maravilha, Eduardo. Primeiro, agradecer muito, estou muito feliz de você estar aqui, né, comigo hoje, agradecer ao Bruno, à cátedra, e uma pena realmente o André não poder estar aqui, né? O André foi com quem eu escrevi esses 2 capítulos do nosso livro da Vozes, né, que vai sair esse ano, se os deuses assim o quiserem, né? Mas são 2 capítulos que a gente aborda esse tema, né? Tanto o que a gente pode pensar na mística, nos mistérios gregos, e a mística em Platão, o Platão como místico, né? Com certeza é um capítulo da mística cristã e daquilo que a gente pode chamar de uma espiritualidade profunda, né? Isso que a gente entende por mística cristã, ela tem que ter um capítulo sobre a mística nos mistérios e a mística em Platão. É inegável, é intransponível esse assunto para toda a tradição mística. Não só porque o cristianismo é um neoplatonismo para o povo, né? Modificando um pouco a frase do Nietzsche, não só pela própria tradição cristã que absorve Platão de um jeito muito radical, até antes ainda, né? O próprio judaísmo já absorveu Platão, né, como algo profundamente mosaico, né, da tradição de Moisés, né? Essa ideia de Fílon de Alexandria que Platão teria lido Moisés, né? Então, o cristianismo e qualquer mística dentro do cristianismo, ela é profundamente platônica, né? Não só por esse capítulo, que eu acho que é um capítulo importante, e acho que a gente vai aprofundar esse capítulo nas próximas lives que a gente vai fazer, né? Na próxima com Plotino, depois a gente ainda vai para Dionísio Areopagita, Agostinho, não nessa ordem, né? Mas, então Platão é místico não só por essa recepção que Platão teve, marcando esse traço, até o traço mais místico mesmo do cristianismo, mas a gente pode pensar em que medida alguma coisa dentro de Platão é intimamente vinculada aos mistérios gregos, né? Como é que a religião dos mistérios gregos é a religião de Platão? Platão fala mal de Homero.
fala mal da religião típica da cidade, né? Se a gente fosse dividir a religião grega em duas grandes tendências, uma tendência apolínea, outra tendência dionisíaca, né? A religião grega como um todo, você pode pensar nesses dois impulsos, e nesse sentido você não pode separar um impulso apolíneo e um impulso dionisíaco. Por outro lado, tem determinadas manifestações religiosas no mundo grego que são um pouco mais apolíneas, outras que são um pouco mais dionisíacas, né? Homero, ele é claramente mais apolíneo. E os rituais dionisíacos são claramente dionisíacos, né? Pegando em dois pontos. A tragédia seria uma junção, né, dessas duas potências, assim, né? Mas, paralelo, junto com as tragédias, você tem esse movimento dos mistérios gregos. Platão critica os tragediógrafos, Platão critica a retórica grega, Platão critica Homero, mas quando Platão vai falar dos órficos pitagóricos, de Eleusis e do movimento dionisíaco, Platão só tem elogios. Platão só tem elogios. Platão é um profundo, muito elogioso em não determinados momentos, mas em momentos cruciais da obra de Platão. Platão identifica o filósofo como aquele que se iniciou nos mistérios de Eleusis. Isso é uma identificação literal. Em alguns diálogos, no Mênon ele passa sobre isso. O Fedro é o diálogo por excelência, né, que ele apresenta a própria contemplação das ideias, né, como um processo de iniciação nos mistérios e voar junto com os deuses, né? Imitar os deuses. Platão está recheado de elementos, né? Dos mistérios, mas esse casamento dele com os próprios mistérios gregos, né? Ele é um casamento muito importante e, por vezes, não tão sublinhado o quão é literal do texto, que Platão entende a filosofia como um processo iniciático. Né? Os dois diálogos clássicos, né, é o Fédon e o Fedro. Né? No Fedro, eles estão falando sobre Eros. O banquete também, né, que a Diotima, a velha e boa Diotima, ela é uma sacerdotisa, provavelmente uma sacerdotisa de Dionísio, tem uma certa, uma certa controvérsia, que sacerdote, né? Qual os mistérios que a Diotima participa, né? Mas com certeza ela está vinculada a um movimento dos mistérios, né? Que seja de Dionísio, né? Então a gente pode falar de 3 grupos de mistérios, só para deixar claro como didático, né? São os mistérios órficos, os mistérios dionisíacos e os mistérios de Eleusis. Né? E por que eu estou falando que Platão ele é profundamente, e muito legal você começar falando de ascese, né? De processo, né? Esse processo que você passa por uma catarsis, né, por uma purificação. A catarsis é um elemento fundamental dos mistérios de Eleusis. Né? É um processo de catarsis, né? É um processo de purificação de uma mácula, né? de uma certa sujeira. Né? Esse termo tem a ver, né, com uma sujeira que a alma carrega, que ela precisa limpar. Né? Então, olha, se a gente fosse falar assim, definir a filosofia platônica, né? A filosofia platônica é um processo de purificação, né? Purificação pela dialética, mas também um recolhimento da alma, né? Fazendo com que a alma recolha e se intensifique sobre ela mesma, e se separando, desconfiando profundamente da áistesis, né? Do mundo sensível e do corpo, e ela se recolhendo sobre si mesma, né? Que é o exercício da morte, que ele define como purificação, como catarsis, né? Tudo isso são termos dos mistérios gregos, de Eleusis, né? Então, fazer filosofia platônica é um processo de purificação da alma, para que, através desse processo de purificação, você possa ter uma atividade contemplativa da verdade. Né? Essa atividade, a teoria platônica, ela está intimamente vinculada com aquilo que acontece depois de um processo ético, de um processo de purificação, né? Um processo de limpeza da alma e absorção das virtudes. Então, você trabalha sobre si mesmo, né? Parênteses aí para
o Foucault, para o Hadot, né, que estão com todo esse movimento de que a filosofia é uma forma de vida, a filosofia é um trabalho sobre si mesmo que você precisa, né, se depurar e passar por um momento de trabalho sobre si mesmo para libertar as amarras da alma, para poder ter um momento de prazer muito grande, né? Porque todo esse movimento de ascese e de contemplação do divino, que é a contemplação das ideias, né? é um processo erótico, né? Então, que culmina nisso, né? Numa revelação, de um momento em que você, depois de aprender a ser virtuoso, conquistar essas virtudes através de um processo ascético, né, de purificação, você tenha uma contemplação da verdade e se encha de júbilo. Né? Quem conhece um pouco da tradição cristã mística sabe como que isso que é claramente místico. Né? Como que isso e se a gente for definir Platão, né, definir a mística, né, como isso, como uma certa imitação de Deus ou né, você se tornar parecido com Deus, que esse acho que é outro capítulo à parte, quando você conhece as ideias em Platão, você se torna divino também, né? Então é a homoiosis teu, né? Essa homoiosis teu é você se assimilar a Deus ao contemplar Deus, que é um conhecimento da verdade prazeroso, né? Todos esses elementos são elementos platônicos, estão explícitos no texto dele. Né? Aí você vai dizer, mas é um movimento racional? Obviamente que é. Mas sendo um movimento racional, não implica uma separação da alma como um todo, do corpo envolvido e de toda a vida da pessoa. Né? Assim, eu acho que é difícil tirar o elemento místico de Platão, acho que é o contrário, né? Mais até do que falar que, claro, Platão é o pai da racionalidade ocidental, claro que é, mas Platão é pai de muita coisa também, né, no Ocidente, né? Eu acho que esse traço de que, né, pelo menos eu gosto dessa definição, né? A filosofia como um processo de ascese, de purificação, que você absorve as virtudes e tem um momento de contemplação da verdade prazeroso que te replete e te completa de alguma maneira. Né? Você é um ser humano mais completo. Né? Então a gente fez um grande sobrevoo aí sobre os elementos, né, que eu acho que tem em Platão. Né? Elementos assim, eróticos, né, de ascese, de contemplação da verdade, né, de assimilação à divindade, tornar-se semelhante a Deus, né? E isso aparece em diversos outros elementos, em diversos diálogos e diversos momentos em Platão. Mas fala. Certo. Não, fantástico. Uma coisa interessante aí, me parece observar o seguinte, que uma coisa é a racionalidade como ela se desenvolveu posteriormente, né? Inclusive como se foi pensado ao longo da história da filosofia, a atividade da filosofia como uma pura teoria abstrata que não tem nada a ver com o modo de vida, né? E aí o Hadot vai dizer o seguinte: legal, isso aconteceu na filosofia moderna, só que nessa Exato. origem da filosofia e também algum tempo depois, né? A filosofia ela foi o modo de vida e esse nascimento da racionalidade ele estava ligado a um desenvolvimento das virtudes, né? Como você está falando, a uma transformação, a essa busca catártica e tal. E mesmo essa dualidade platônica e alma e corpo, ela pressupõe uma espécie assim de um atletismo espiritual que implica o corpo, que implica todo um domínio do corpo, implica toda uma, né, a ascese ela é sempre corporal, né? A ascese ela ela implica um trabalho corporal, mesmo quando numa determinada doutrina ascética se fale mal do corpo, o corpo está lá presente como algo a ser, enfim, Trabalhado, né?
trabalhado, né, desenvolvido, né? Enfim, é muito diferente assim de um racionalismo moderno em que o que interessa é a coerência interna do sistema conceitual, né? É outra coisa, né? Tem nada a ver, né? Isso, Enfim, não, a imbricação entre ética e conhecimento da verdade, ética e verdade, que o Foucault fala tão bem, né? Você só consegue, não é em Descartes que parece que o sujeito é autônomo e conhece a verdade por uma luz interior, né? No mundo grego, e isso Sócrates é muito claro, né? Você só conhece a verdade se você se torna parecido com a verdade, se você deixa a verdade habitar em você. Então, se você é corajoso, é porque você conhece a verdade, e vice-versa. Você só pode conhecer a coragem se você é corajoso. Você só pode conhecer a justiça se você é a justiça. Então, é isso, é uma vivência daquilo que se conhece. E isso é muito óbvio para os gregos, e vai ficar, na verdade, até... É porque isso se desloca na Idade Média e a filosofia se torna um pouco mais um instrumento, mas é na modernidade é que isso vai realmente se separar, como se conhecimento e ética tivessem completamente separados, né? E na nossa história, conhecimento e ética sempre estão unidos, porque você só conhece a verdade se você, de alguma maneira, você participa. É a ideia de que a gente conhece aquilo que a gente é parecido com o quê, né? Então, a gente tem que se tornar parecido com aquilo que conhece. Então, esse eu acho que é um elemento chave para pensar uma mística intelectual, né? Que é a mística reflexiva, que é uma parte da mística cristã fundamental. É uma mística que raciocina, que pensa conhecer Deus da ordem da gnose, do conhecimento, né? E não só da ordem do pathos, da afecção e da emoção, né? perfeito, perfeito. Agora, vamos tentar esmiuçar para as pessoas aqui, primeiro, o que são os mistérios, né? O que é isso, mistério grego? Que eu imagino que para quem não tenha muita noção do que é dionisismo, orfismo e tal, seja difícil assim entender como que essa palavra está sendo empregada, né? Qual o sentido, o que se refere, né? Eu queria que você explicasse isso melhor para a gente, em primeiro lugar, porque isso, assim, só uma coisa básica. Assim, isso não é o mistério divino, isso não é o conceito cristão de mistério, né? Que é da onde normalmente a gente tira a palavra mistério. Então, não é. É uma atividade ritual, é um grupo religioso específico dentro da Grécia, enfim, você vai explicar isso. E a segunda coisa é o seguinte: qual a relação mais assim, qual a influência desses mistérios no Platão? Em especial, você falou do Eleusis, mas eu queria que você falasse do orfismo e talvez da relação entre orfismo e pitagorismo. Então, basicamente isso. O que é mistério e qual a influência disso em Platão? Então, então vamos lá, né? As palavras, assim, todo mundo que estuda mística, que se interessa por mística, já sabe, acaba conhecendo a própria palavra, né? Mystique é um adjetivo, né? Que vem do verbo mio, que é silenciar-se, fechar, que tem a ver também com esconder, né? Mystikos é o secreto, é o que se silencia sobre, que não se fala sobre, né? Mystikos. O termo mysterion, em grego, se refere a todo o processo ritualístico, né, que aconteciam em que se desenvolvia essa forma, né, de religião grega, que eram determinados rituais, né, configurados numa determinada lógica de purificação da alma e salvação da alma, né? Todos esses três grupos de rituais, os rituais órficos, que depois se misturam com os rituais de Pitágoras, né? Então, não de Pitágoras, mas vinculado com o movimento pitagórico, né? Então, e aí vão ser chamados de órfico-pitagóricos, né? Talvez as pessoas conheçam Orfeu, né? Um poeta e uma figura lendária, mítica muito importante na Grécia, né? Que vai até o Hades e retorna, né? Também Dionísio,
né, muito famoso, talvez dos três o mais famoso, né, os mistérios de Dionísio, também mistérios vinculados a um processo de purificação da alma e também também vinculados a uma ideia de reencarnação. Todos os três estão vinculados a uma ideia de reencarnação que não tem em Homero, não tem nas outras manifestações da religião grega, né? É um traço bem específico das religiões de mistério. Então, elas pressupõem a reencarnação e pressupõem um processo de purificação da alma para que a alma se liberte dos ciclos de reencarnação. Então, eu falei dos órficos pitagóricos, vinculados ao mito de Orfeu, de Dionísio, que também é uma figura que passa por mortes e renascimentos, né? E, por fim, Eleusis. Né? Eleusis é o nome de uma cidade, e são os mistérios por excelência. Né? A palavra mysterium quer dizer ritual. Né? E ritual e muito vinculado aos mistérios de Eleusis. Os mistérios de Eleusis são os mistérios maiores e mais... quando se fala assim, mistérios gregos, ipsis literis, se pensa nos mistérios de Eleusis, que estão vinculados a Deméter e Perséfone. Talvez as pessoas que curtem aí, mitologia grega estão lembrados aí também que Perséfone é uma deusa que é raptada pelo Hades, pelo mundo dos mortos, né? Pelo rei dos mundos dos mortos, e a mãe consegue trazer ela de volta, mas ela tem que descer e subir periodicamente, né, o mito dela, e, portanto, o hino homérico a Deméter é o texto básico dos mistérios de Eleusis, né, em que a pessoa que procede nesse ritual, que realiza esse ritual, que demora alguns dias, é uma grande festa, uma festa gigantesca de Atenas, né? Os rituais eram mais de 3.000 pessoas que andavam, tem uma grande procissão, né? De Atenas até Eleusis, uns 20 quilômetros, que durava o dia inteiro, que era uma grande troça, né? Em que, então, chegava em Eleusis e você tinha o lugar de iniciação, né? Telesterion, né? E telestes é outro termo importante vinculado aos mistérios, quer dizer iniciação. Então, o que são os mistérios? São um processo ritualístico de iniciação em que a pessoa purifica sua alma e lhe é revelado um segredo, algo misticose, algo que não se deve, era terminantemente proibido você dizer o que se passava lá dentro, né? E a gente só soube depois por fontes muito posteriores, até por cristãos que criticavam. Clemente de Alexandria é uma fonte, né? Mas a gente tem outras fontes para o que aconteceu. Então, são esses três grupos. O que a gente pode falar de comum aos três grupos? Pressupõe uma reencarnação, né? Tem uma certa controvérsia no dionisismo, em Eleusis também, mas os órficos talvez com uma acentuação um pouco mais forte, a ideia de reencarnação, e há um processo de purificação através dessas reencarnações, né? Aí sim, Pitágoras é um grande expoente disso, e por isso a mistura com Orfeu. Essas purificações se dão através dessas iniciações em que você conhece determinada realidade que vai te salvar a alma. Né? São religiões salvíficas, que pressupõem a ideia de que tem alguma coisa errada na alma humana, né? Então, falando um pouco mais de Orfeu, né? Orfeu tem uma relação de que, na verdade, o corpo é uma tumba da alma. Né? O corpo é como se fosse uma cova. Né? A nossa alma, ela tem uma potência independente do corpo, né? Relacionando até a ideia de uma semente quando entra, né, na terra. Né? De alguma maneira, a planta morre, aí você bota a planta dentro da terra e ela renasce de novo. Deméter também está vinculada a essa ideia de morte e renascimento. Então, o próprio ritual, os rituais de mistério, elas pressupõem um processo de morte e renascimento, que você renasce uma pessoa renovada, né? Uma pessoa com uma outra característica. Orfeu, os órficos, eles têm uma mitologia eles têm corpo doutrinário maior do que Eleusis, e muito maior do que os rituais dionisíacos, que são, digamos, o irmão mais prático da coisa. Né? Acho assim, a grande fonte para os rituais dionisíacos, mais prático porque não se trata tanto de você falar algo, não tem tanto discursos específicos, você tem cantos, né, e danças, né? Talvez uma das fontes mais importantes para a gente falar dos rituais dionisíacos é
a tragédia As Bacantes, né, de Eurípides, né? Eurípides, na tragédia As Bacantes, faz uma grande homenagem a Dionísio, né, mostrando aí um rei, né, o Penteu, que não queria, tem medo, acha o dionisismo uma loucura, e o dionisismo se impõe como uma loucura sagrada, outro termo platônico para definir a filosofia, que vem dos rituais de Eleusis, dionisíacos e órficos, porque, outro ponto importante, no momento em que você passa através do processo de iniciação, você experimenta uma loucura divina. Essa loucura divina, ela é muito tematizada e muito importante até em Platão, para mitigar esse Platão extremamente racionalista, né? Totalmente teórico. Platão define a filosofia como a loucura de Eros. Você está ipsis literis, né? no Fedro, né? E lá ele fala da loucura de Dionísio também, né? E também do orfismo. O orfismo, né? A religião ali de mistérios mais vinculados com a poesia, talvez mais vinculado às próprias musas, né? E de alguma maneira até a Apolo, lembrando que não dá para separar Apolo e Dionísio assim tão bonitinho, né? Mas a ideia de que as musas, elas inspiram um canto através de um entusiasmo, né? A pessoa entra num determinado transe e ela participa, né, do divino através de um entusiasmo, né? Então, os rituais todos os rituais têm muita música, né? Mas Orfeu e Dionísio, talvez a música seja um pouco mais acentuada, né? Essa ideia de que uma música que te coloca em transe, né? A música que te coloca em transe e te deixa apto para receber o Deus. Outro termo importante, né? A teosis, né, que é teos, né, tornar-se divino, né, e a enteosis, né, ter o Deus dentro de você, né, são termos que estão vinculados, né, a esses rituais. Mas a ideia toda é essa, né? Fala, Eduardo, você está querendo falar? Não, nada. Continua. Não, isso, né? O outro traço também que vale a pena sublinhar é que esse traço de loucura, especialmente em Eleusis, está muito vinculado a um possível elemento psicotrópico, né, que se tomava em Eleusis, né? Você tem aí textos importantes, um livro muito importante o The Road to Eleusis, né, de pesquisadores com diversas substâncias, porque tinha uma bebida que eles tomavam em jejum, né, no momento da procissão. É uma bebida com uma fermentação de trigo e que muito provavelmente já se fez testes contemporâneos com isso. Tem uma pesquisa muito séria sobre o elemento psicotrópico de Eleusis, né? E que, enfim, a própria ascese, ela não deixa de ser um movimento de tentar alcançar um estado alterado de consciência, né? E em Eleusis, eles já ficavam em jejum, passavam o dia inteiro andando, depois de ter tomado o Kykeon em jejum, e chegavam de noite e entravam no telestério, que é um grande salão, né? Que cabiam as 3.000 pessoas que estavam sendo iniciadas. Elas dançavam dentro desse salão já de noite, tudo escuro, com tochas, até o momento que chegava o hierofante, né, trazendo, então, eu vou revelar agora os mistérios, né, mas todo mundo sabe, uma grande orelha de trigo, e recitava um texto, provavelmente trechos do hino a Deméter, né, em que aquela orelha de trigo e o próprio trigo, né, representando aí um movimento de morte e de renascimento, né, como se todo mundo tivesse indo ali para o Hades, naquele processo de iniciação, né, imagina, eles estão, né, há muito tempo sem comer, andaram mais de 20 quilômetros durante o dia, tomaram uma substância psicotrópica e experimentam ali, né, um momento de entusiasmo, né, de revelação divina, né? Eu acho que é bem clara assim, a importância do estado alterado de consciência em Eleusis, né? E no movimento de Dionísio, igualmente, né, com o vinho como uma grande substância, né, báquica, né?
E também as bacantes, elas também tinham um movimento, as mênades, né, também chamadas mênades, elas também tinham um movimento, uma dança, elas mexiam muito com a cabeça, se vestiam, né, de um determinado, carregavam o tirso, né, que é um grande bastão com umas plantas, né, e dançavam batendo em grandes tamborins, né, e iam para a montanha. Elas iam para a montanha e praticavam a destruição de animais. Elas tinham que caçar por conta própria os animais, né, com as próprias mãos, e elas praticavam a dilaceração dos animais e comiam a carne crua, né, desses animais. Né? A oreibasia é subir as montanhas. Elas iam para as montanhas e ficavam loucas como Dionísio, repetiam o próprio mito de Dionísio, porque Dionísio era dilacerado, né? Dilacerado, ele foi dilacerado pelos titãs, né? Enfim, no mito dele. E elas, então, voltavam a um estado animal, para quê? Para se purificar. Né? A ideia é que essa aproximação da natureza, né? Esse retorno a essa experiência de uma loucura selvagem, né? Ela é fundamental na experiência de se sentir junto com Deus. Você tem uma expressão que é linda, bakeuo. Bakeuo é um verbo que é ser como Baco é. É um dos primeiros textos das bacantes, né, quando elas cantam o coro das bacantes de Eurípides, elas falam, e então a gente experimenta Dionísio, mas falar experimenta Dionísio baquizizamo-nos, né, é uma coisa assim, né, somos Baco ali, né, quando elas experimentam essa loucura selvagem que né, estar próximo de Dionísio, né, estar próximo da natureza, né? É tipo Dionysius Experience, né? Que nem Jimi Hendrix Experience, né? Dionysius Experience. Mas, Exatamente. Mas assim, imagina, né, como é que ele pensa. Sim. Mas eu só queria, assim, terminando esse assunto assim dos mistérios, eu estou percebendo assim que existe a diferença entre os três mistérios, e basicamente é bem interessante, né? Porque o mistério dionisíaco, pelo que eu estou vendo, não tem um segredo, não tem assim uma iniciação, um ritual iniciático em que você vai ser iniciado numa revelação, num segredo que você não pode contar para ninguém. Né? Mas é um ritual também tão coletivo quanto o dionisismo, né? Assim, tem muita gente, né? Isso. Tipo, muita gente é iniciada nesse mistério, né? Tipo da ordem dos milhares, né? Centenas, milhares, assim, né? O Tiassos, né? O Tiassos é uma procissão de... acho que o mais próximo que a gente pode pensar isso é o carnaval, né? A ideia de uma procissão de embriagados, né? O Tiassos. E isso, ele é pensado como uma força própria, né? O Tiassos, ele tem quase que uma autonomia, né? Ele ganha uma força própria. A ideia mesmo enfim, talvez você até possa dizer que as mênades que sobem, essas mulheres específicas, né? As bacantes que sobem as montanhas e fazem especificamente esse ritual, talvez você possa até dizer que elas têm algum tipo de conhecimento, né? Misterioso, alguma coisa assim. Mas acho que o ponto principal é que, acho que você está marcando bem a diferença. No mistério de Eleusis é bem claro. Você tem coisas ditas, coisas feitas e coisas mostradas. Você tem esses três verbos. Coisas ditas, que são misteriosas, coisas feitas, que você faz determinadas coisas ali, que são misteriosas, e coisas vistas, coisas mostradas, né? Você vê coisas, né? Como eu falei, essa orelha de trigo, né? Você faz coisas, você dança em círculo, você tem um determinado ritual ali, você fala determinadas frases repetindo, né? O que o hierofante, porque dentro do telesterion aparece um hierofante e faz um discurso, e o povo ali retruca
educa ele, né? Então você tem alguma coisa, todo um procedimento. O procedimento ritualístico de Dionísio, ele, por um lado, ele é mais solto, menos com começo, meio e fim, mas ele tem as suas características também, eles têm, né, os seus momentos. Agora, a gente conhece muito mais isso quando chega nas tragédias. As tragédias já são uma institucionalização, digamos assim, né, do movimento dionisíaco agrário, livre, puro, né, será que, né, que é o mais tradicional, né? As tragédias e as tragédias que a gente conhece e as competições das tragédias, né, elas já são numa etapa, digamos, posterior, claro, ainda muito viva, né, do movimento dionisíaco, né? As tragédias nascem do movimento dionisíaco. É alguém que responde ao coro trágico, ao Tíasos. Então, imagina um grande bloco de carnaval, né? Todo mundo cantando, dançando, né? Com roupas todas diferentes, né? Bêbados, porque se bebia muito, né? E então, alguém cantando, alguém responde a esse coro. Esse que responde é o ator. Né? E depois de um tempo, esse ator vai tendo uma interlocução. Então, o teatro grego pode ser pensado com um elemento místico. Hoje mesmo eu estava conversando com Cícero sobre isso. A gente trocou algumas mensagens, baixamos alguns textos, assim, pensando em como que o teatro grego preserva um elemento de iniciação a um tipo de segredo. Né? O segredo seria essa experiência de proximidade com aquela história. Você reflete, né, em você aquela história, não é à toa que Aristóteles vai dizer que é uma forma de catarse. É uma forma de purificação, não é à toa. É porque esse termo está vindo dos mistérios gregos e sendo absorvido na tragédia, e Aristóteles está só descrevendo o movimento que é o movimento ascético da tragédia. Né? Pensar a tragédia como um processo, porque você passa por aquilo ali junto da peça, né? E de alguma maneira você está sendo iniciado naqueles mistérios. Né? Você participa de Dionísio, né, naquela tragédia. Né? Sim. É uma espécie de secularização, né? A primeira secularização artística da mística talvez seja essa, né? Interessante, mas só para falar isso, é porque só para sublinhar isso, o pessoal mais tradicional, eles ficavam gritando, tem um gritando, nada a ver com Dionísio, nada a ver com... Você tem isso registrado, né? Nada a ver com Dionísio, isso aqui está muito organizadinho demais, né? Tá muito citadino demais. Então você tem um registro desse brado aí, de como isso que você está dizendo, uma certa secularização de um movimento que é folclórico rural, assim, será que a gente pode usar esse termo, né? Certo. Uhum. Enfim, mantendo uma estrutura, né? Mantendo uma semelhança de uma estrutura já modificada. Né? Tipo, aquela coisa, é uma espécie de absorção, né? Meio dialética daquilo em um outro lugar, em um outro contexto, né? E numa outra estrutura também. Mas o que eu fiquei pensando aqui é o seguinte: em relação a esses dois movimentos, o órfico ele é de fato diferentão, né? Porque o órfico ele é o movimento assim de uma sese completamente individual, né? E que tem textos, né? Você pode explicar isso melhor? Esses mendigos eles ficavam distribuindo os textos para as pessoas lerem. E aí a gente volta ao Platão, né, no sentido assim, será que uma pergunta bem sincera assim, pode-se dizer que o órfico é o mistério que mais influencia o Platão, justamente porque é um mistério que vai procurar a imortalidade da alma, vai procurar uma purificação através dessa busca individual. É mais apolíneo no final das contas, né? E no final das contas está mais ligado a essa diferenciação dualismo único de alma e corpo, que eu queria, inclusive, que você me explicasse melhor. E Pitágoras também, né? Eu acho que Platão deve muito a Pitágoras, né? Eu acho que o encontro dele com os pitagóricos, né, ali no sul da Itália, né? Platão viaja para lá,
e muitos marcam aí uma grande virada, né, de Platão com essa aproximação com os pitagóricos e tal, e o traço matemático dos pitagóricos e dos órficos nesse sentido, né? Porque, assim, quando a gente descreve aqui todo esse movimento dionisíaco, você não vai pensar em matemática, né? Mas o ponto todo de Pitágoras e dos órficos é que a experiência estática está intimamente vinculado a números mágicos, né? Se a gente quiser usar assim, né? A uma numerologia mágica, né? O que são? Porque quando a gente sai da caverna fazendo matemática, né? Na academia de Platão estava escrito: não entre aqui quem não souber geometria. Né? Mas essa geometria, essa matemática é mística, é essencialmente mística, porque ela te leva para uma purificação da alma, ela te aproxima dos deuses. Essa ideia de que os deuses são matemáticos, né? Isso é pitagórico, isso é órfico, na medida em que as musas são as deusas da matemática, as coisas do espírito, e nesse sentido a poesia está próxima da matemática. Me desculpem aí a galera que não gosta muito de matemática, ou o pessoal, né, que tem essa coisa: eu gosto muito de poesia, não entendo de matemática. Tipo, cara, tem nada a ver uma coisa com a outra, é o contrário, né? A ideia é que a matemática é uma poesia e a poesia é a matemática, porque são filhos das musas, né? E nesse sentido, a astronomia, como uma das matemáticas, como uma das poesias, né? Como uma... Então, essa ideia do poeta, que através do canto enfeitiça, porque o Orfeu é também um mágico por excelência, né? Ele é um mágico. É o mágico no sentido alquimista, né? Ele, como? Com a poesia. Ele, com o canto, ele modificava as coisas do mundo. Por quê? Né? Ele, de alguma maneira, entrava em ressonância, a ideia de que as coisas têm um canto nelas, né? Essa ideia de que as coisas estão vibrando e as coisas têm um canto, né? As coisas cantam, os astros cantam, né? Os astros têm a música das esferas, que é pitagórica, né? Tem essa ideia de uma união entre matemática e poesia e música e arte como matemática. Essa que eu acho que é a pegada para entender o fascínio de Platão então, isso que eu estava falando, a saída da caverna, né? A saída da caverna é um processo matemático, né? E a imagem dessa saída da caverna é muito utilizada, é muito pensada como esse nascimento. A gente está saindo de um útero e indo para a vida verdadeira, né? Que é a contemplação das ideias. A caverna é um útero, né? Então, e esse processo de sair da caverna, né? Para o neném nascer, a gente tem que fazer matemática, né? Usando uma brincadeira aí, esse neném, o neném espiritual, né? Para a gente nascer, né, espiritualmente, a gente tem que ter, através de um processo matemático. Agora, Platão gosta muito, eu acho que tem esse traço de Orfeu, como você falou, talvez um traço apolíneo, pela própria coisa do logos, a coisa da matemática, se a gente fosse trazer um pouco mais... Mas eu gostaria de que Apolo não fosse tão separado de Dionísio, assim, quando a gente fala dos dois, sabe? Porque eles são da mesma cultura, né? São deuses intimamente vinculados, né? Em diversos aspectos. Eles são inimigos, mas os deuses gregos são todos inimigos uns dos outros. Isso não quer dizer que eles serem inimigos só mostra uma intimidade muito grande, né? A gente pode... Tem um componente estático, né? Um componente assim, de saída nesse estudo da matemática, nessa prática musical e tal, né? E esse lado estático do estudo e do caminho ascético, ele necessariamente está ligado a Dionísio, no final das contas. Exatamente. No final, de alguma maneira, está lá, né? Porque isso, o Orfeu, ele tem... Porque a gente pode dividir o panteão olímpico em deuses dionisíacos e deuses apolíneos, né? Hades, você vai dizer que Hades é um deus apolíneo? Né? Hefesto é um deus
tipicamente apolíneo? Não é. Agora, você vai comparar com Atena, né, a deusa de olhos azuis, com o elmo dela resplandecente, um escudo, loira, né? Zeus com o raio dele e tal. Aí você tem Hefesto, que é coxo, né? Hades, que é um ser invisível, né? Perséfone, Hécate, Héstia, né? E aquela a Ártemis, né, também, né? A própria Afrodite, muito ambígua, né? Os deuses são diferentes desses Apolo, Atena e Zeus, são muito mais claramente deuses simétricos, uma beleza simétrica, organizados, da ordem, né? A flecha de Apolo sempre acerta, né? E não é à toa que a filosofia tem como Apolo, né? O Liceu de Aristóteles era um templo dedicado a Apolo. O conhece-te a ti mesmo, tão, né, propagado aí de Sócrates, né, vinculado a Platão também, se conhece a ti mesmo, está vinculado a Apolo, né, ao oráculo délfico, né? Mas a gente também, então, por outro lado, você tem todos esses outros deuses dionisíacos, né, muito potentes. Agora, e também é importante sublinhar, quer Nietzsche queira ou não, o Sócrates dionisíaco, né? O Sócrates é uma figura profundamente dionisíaca em diversos aspectos, né? O discurso de Alcebíades no Banquete de Platão descreve Sócrates como um sileno, né? Um sileno é um adepto, né? Um daqueles que dançam no Tíasos, né? É um sileno, né? Que é um bicho dionisíaco, né? E o Sócrates é igual. A experiência que a gente tem ouvindo Sócrates falar é do êxtase dionisíaco. Isso está escrito no Banquete de Platão. Então, ouvir Sócrates falar, dialética socrática promove o êxtase dionisíaco. Aí, né, para quebrar aquele tabuzão de que o Sócrates seria um puro apolíneo, né, o inimigo do corpo, né, que inventa uma interioridade que quer dominar o corpo, né? Tudo bem, até tem esse aí, mas vai ler o Banquete, como é que é o Sócrates. Sócrates é uma figura erótica, né? Né, profundamente erótica, né? E nesse sentido ele é dionisíaco, né? Porque ele é um fauno erótico, querendo comer os meninos, né? É assim que o Platão... E nesse sentido ele faz filosofia. Esse é o movimento dele, porque ele seduz todos os meninos. E os meninos querem fazer filosofia com ele, né? Querem fazer aquela filosofia. Ele converte os meninos nesse erotismo, né? Que provavelmente o Tíasos dionisíaco fazia isso também com todo mundo, né? Sim, sim. Vamos tentar falar um pouco mais, então, sobre essa relação da união com o divino em Platão. Você falou a questão de você se assemelhar a Deus, né? É isso. Como seria, assim, como que isso se conjugaria com tudo isso que a gente está caracterizando como mística? Né? Olha, divinização, né? A palavra é divinização. Teosis, e ele usa homoiosis teu, né? Tornar-se separado. Isso está no Teteto, quando ele está falando da vida do ócio típica do filósofo. Então, o que promove a anacorese no filósofo socrático platônico, a anacorese, por que o filósofo socrático platônico sai do mundo, abandona o mundo? Porque ele entra num ócio profundo. Ele entra num ócio profundo, né? E ele não entra mais em fila de banco, ele não tem mais dinheiro para comprar o feijão no final do mês, né? Ele se perde do mundo. Por quê? Porque ele está querendo fazer as coisas mais importantes, que é pensar no fundamento de tudo isso que está acontecendo. Ele se permite um ócio tão radical que ele sai do mundo. Então, a anacorese socrática é entrar no ócio,
não é fazer um trabalho fatigante que se macera e te limita. Pelo contrário, é ter a liberdade total. O que te macera e é um trabalho fatigante é continuar na cidade, é ter que pagar conta no fim do mês. Isso aqui é o trabalho, né? Ele vai para uma ascese que vale muito mais a pena, porque ele se aproxima da substância humana, que está no ócio, né? Tá na escolé. Então, no Teteto, lá pelas tantas, lá no diálogo Teteto, o Sócrates está conversando lá com o Teteto, né? E lá pelas tantas, mas o que faz o filósofo, afinal de contas? Ele fala, ele vive em ócio. E quando ele vive em ócio, o tempo e o espaço dele muda, porque ele vai para um tempo e para um espaço, o tempo dos planetas, né? O tempo da natureza, o espaço dos planetas. Aí ele fala, você perdeu o seu cavalo. Cavalo meu? Eu estou pensando na cavalidade dos cavalos. Esse cavalo aí, que por acaso estava comigo nesse curto espaço de tempo, foi só uma mera imagem transitória que some, né? Eu estou na essência da cavalidade aqui, né? Então, estar nessa essência da cavalidade é estar experimentando esse ócio sagrado em que os cavalos concretos aqui do mundo são coisas fantasmagóricas, né? E ele está então, e aí você fica parecido com Deus nesse momento, que você está num outro tempo, no tempo da natureza, você está contemplando todo o tempo que já existiu. Então ele fala assim, tem um rei lá na cidade tal, que é muito orgulhoso, que 3 gerações atrás, ele teve um grande herói que teve na batalha não sei qual. O filósofo, ele ri disso, porque ele está vendo 1000 gerações para trás. E vendo 1000 gerações, está vendo que teve mendigos, teve ladrões, teve pessoas realmente muito importantes, mas, entendeu? Então ele não está nem aí para as coisas que as pessoas dão valor. Então ele sai do mundo porque ele está numa intensidade de mundo muito maior. Então ele fica meio louco para o mundo e fica parecido com Deus. E aí Platão apresenta a famosíssima imagem de Tales olhando para o céu e caindo no buraco. Né, caindo no buraco, né? Tales, então, estava olhando para o céu um dia, né, fazendo astronomia, matemática, ele cai no buraco. Aí tem uma moça bem rude lá, né, da Trácia, né, que é um país bem rude, e que ela fala, esses filósofos, né, que estão olhando para o céu, mas não conseguem ver, né, o buraco que está na frente deles. Né? E Platão fala, todos que somos filósofos passamos pelo mesmo ridículo. Né? Porque a gente entra numa intensidade tal de vida que as coisas imediatas aqui, cotidianas, elas perdem o sentido, porque a gente está olhando num ponto de vista muito distante. Né? Então olha o que é se assemelhar a Deus para Platão. É sair do mundo, é perder os parâmetros do mundo, é perder os critérios do mundo e ganhar critérios divinos, ganhar critérios de uma outra ordem, né? E experimentar uma intensidade de vida muito diferente do que as pessoas que só acreditam nas coisas que estão aqui na frente, né? É bem Platão interessante isso, né? porque interessante porque isso daí, assim, eu estou pensando aqui no Logos, né? Assim, nessa entrada no Logos, assim, né? Quer dizer, esse lugar que é um não lugar, né? Uma coisa fora, assim, um espiritual do pensamento, né? Ele é divino, né? Quer dizer, os deuses estão lá, né? Então, quem não tem essa experiência do pensamento não vai conseguir acessar esse lugar divino e se tornar semelhante aos deuses, né? Quer dizer, é um modo de você se tornar divino mesmo, né? Meio que fura o bloqueio entre os mortais e os imortais, né? Pelo que eu estou entendendo, né? Muito legal você pensar isso, porque também a gente está num tipo de divindade que não é aquela divindade apofática completamente transcendente. É um tipo de divindade que é uma experiência muito intensa de vida. Né? Que é uma experiência muito intensa de vida. Né? Qual é a experiência de Apolo em ser Apolo? Né? Imagina como que deve ser maravilhoso você ser Apolo e olhar para o mundo como um Apolo. Né? Então, o Aquiles,
que é parecido com Apolo, né? Eu tô dando um exemplo, né? Os heróis gregos, eles pensam os heróis, né? Aquela ideia de que os heróis os deuses gregos são feitos à imagem e semelhança dos homens, né? Como no oposto, né? Então, é Feuerbach, isso. né? Esse é Feuerbach. Tá. Exatamente. É como se essa intensidade de vida que os gregos conseguem ver no humano, eles chamam de divino. Eles chamam de uma categoria da experiência humana que é essa experiência divina. Então é isso, se assemelhar a Deus não é você sair voando e ter asas, e, né, sei lá, mas você estar aqui agora, né, mas numa intensidade tal de vida muito especial, muito radical. Isso você chamou de experiência do pensamento, né? Eu gosto também dessa expressão, que é meio... Até Heidegger, né? Acho que usa esse linguajar, né? Acho que o autêntico lá do Heidegger, né? Com todos os problemas do autêntico do Heidegger, acho que se aproxima muito com uma experiência intensa. Eu não vou falar isso, que isso é mística, não, tá? Mas eu acho que dá para pensar aí como uma experiência né, radical na vida, especial, né, que tem a ver com apaixonamento, com uma vida intensa, né, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que você diz sim para ela, apesar de ser dura, né, de ser forte, né? Sim. Não, porque eu fiquei pensando aqui, assim, numa espécie assim, da ideia de que o filósofo ele entra num outro regime de linguagem mesmo, né? Assim, as pessoas elas manipulam as palavras e tal de uma maneira meio irresponsável. Eu estou lembrando aqui das minhas leituras de Platão, assim, né? Como que o Sócrates ele meio que ele vai mostrar assim um rigor, né, de buscar a essência das coisas e tal. E aí você entra num mundo da linguagem que vai te revelar essa verdade, né? Escondida, assim, e que vem de uma disciplina, de uma sese meio rigorosa de condução o que é isso, o que é aquilo, vamos seguir esse caminho aqui e tal, e tal, e tal. Mas aí entra também o fator assim da relação do Platão com a escrita, que isso eu acho muito interessante, porque em estudos de teoria da mídia, que são muito contemporâneos, assim, que tem toda uma questão hoje de você pensar a história a partir dos seus meios, né? Tem uma teoria da mídia alemã que fica que assim não é teoria da mídia que nem a teoria da comunicação americana, né? Que só fica pensando que mídia é rádio, TV, internet e celular. Assim, os teóricos da mídia alemã, os caras assim eles vão assim para a imprensa de Gutenberg, eles vão, entendeu, eles vão para a invenção da escrita, entendeu? Eles vão para a invenção dos instrumentos, entendeu? E dizem isso é mídia, né? Então, assim, é interessante pensar assim como hoje tem isso está meio que generalizado, assim, a maioria dos teóricos assim críticos estão mostrando assim, estão procurando pensar como que a internet, que é uma coisa maravilhosa a princípio, né? Acesso à informação, acesso a PDFs, a vídeos e não sei o que e tal, como que ela está acesso a muita coisa, mas as pessoas elas não procuram ler Platão no PDF, ler Tolstói, elas procuram mesmo as redes sociais, o WhatsApp, para ficar vendo videozinho e tal. E aí você tem uma crítica, né, assim, de que aquele meio ele seria maravilhoso, só que ele tem um veneno, né? E a maioria das pessoas elas estão meio que se envenenando naquilo. E o Platão ele parece que teve isso em relação à escrita, né? Lá nos momentos iniciais da escrita. Então, como é que é isso? Isso tem relação com essa vida divina, assim, que a escrita não conseguiria acessar, parece? Como é que é isso? Não, muito legal você falar isso, porque não essa comparação assim, né? Porque a escrita
A gente pode dizer, para Platão, ela é da ordem de uma certa banalização da capacidade do conhecimento, né? De uma banalização da capacidade daquilo que você pode viver, né? Ao realmente conhecer. Né? Eu acho que esse é o pulo do gato, assim, né? E isso Platão fala, só na medida em que a escrita vai auxiliar a essa incorporação da verdade, incorporação no sentido de você passar a viver a verdade, eu acho que é nesse momento que a escrita funciona. Mas se não acontecer isso, a escrita é muito perigosa, porque você pode repetir ou decorar e ter apenas um verniz de conhecimento, né? Tem um verniz de conhecimento assim, que parece que a escrita está garantido na escrita o que realmente... E não é à toa que os gregos não tinham uma escrita sagrada como vai ter os judeus e os cristãos, né? Como vão ter. Eu acho que... E mais ainda, talvez em Platão a gente possa encontrar, né, uma indicação de que o verdadeiro conhecimento a gente não pode falar sobre ele literalmente. E aí já entra no apofatismo, né? Mas isso é mais controverso em Platão, né? Mas, enfim, isso está na Carta Sétima, isso está na crítica da escrita lá do Fedro, né? Então, eu acho assim, essa crítica da escrita pode indicar o quê? Que, na verdade, esse conhecimento último é da ordem de um silêncio, não é da ordem de um logos como qualquer outro logos, né? Certo, certo. Bem, acho que a gente já... Falamos alguma assim, coisa. Falamos alguma coisa, a gente ficou com a impressão que a gente pode falar bastante coisa mais, mas vamos passar aqui para a palavra para o Bruno, que ele tem aí umas perguntas interessantes do público, me parece, né? E o Bruno também, Bruno tem coisas a dizer. Bom, sim, teríamos muitas coisas, né, a comentar aqui. Parece que o bate-papo mal começou, né? Eu queria aqui comentar algumas coisas a partir que me causaram, né, a partir da leitura do capítulo dos mistérios gregos, que foi a questão da catarse, na purificação. E vocês apresentam como uma busca pela desintegração do eu, por essa dissociação do sujeito em relação à sua própria história pessoal, né, como um meio para se ancorar na divindade. Eu acho que por essa via que alguns analistas, alguns psicanalistas tentam traçar alguma aproximação entre a clínica e a mística, né? Por essa via da dessubjetivação, né? Que paradoxalmente depois vai gerar uma subjetivação num segundo momento que o sujeito vai se reapropriar dessa experiência onde ele estava ausente para escrever, para narrar, né? E aí sim vai ter uma subjetivação dessa experiência, né? Fiquei pensando nisso. E sobre o Platão, vocês em algum momento mencionaram a Simone Weil, né? E me chamou muita atenção no texto quando vocês falam que a Simone Weil chamava o Platão de um místico, não somente um místico autêntico, mas o pai da mística ocidental, né? E que a filosofia dele, de certa forma, seria uma atitude de amor a Deus comparável às parábolas dos evangelhos. Aí logo depois vocês... Bom, talvez essa analogia vá longe demais, né? Mas mesmo assim, Platão tem o seu lugar na história da mística, e vocês frisam muito essa questão. Não vou entrar em muitos detalhes, até porque, né, as pessoas vão poder ler o texto depois, vocês apresentam essas 4 razões principais, para defender que o Platão, então, não que os textos dele demonstrem uma experiência pessoal mística, um testemunho místico, né? Mas que ele foi lido como místico, né? Como Marcos trouxe. Então, me chamou muita atenção esses 2 pontos. Assim, não sei se você quer comentar, Marcos, alguma coisa antes de eu trazer do público, né? Eu acho isso... Só uma coisa. Fala. Realmente, isso é uma coisa que está na minha cabeça e que bom que o Bruno falou, né? Assim,
a questão assim de que em que sentido Platão foi lido como místico? Especialmente eu fico pensando aqui no neoplatonismo, né? Que é meio que o meio do caminho entre o Platão e a mística cristã propriamente dita, talvez, né? Enfim. Uhum. Não, isso isso, né? Em que medida, né, o Platão foi lido como místico, né? Eu acho que essa dimensão, tanto erótica, né, por outro lado, né, essa dimensão da dissubjetivação, isso é mais presente, esse dilaceramento do eu, né, isso é mais presente nas tradições de mistério. Isso não é tão claro assim em Platão, não. Né? Ele não fala assim, a ideia do ecstasis, né, estar fora de si, né? Não, pelo contrário, eu acho que porque você tem tanto essa mística do estar fora de si, você perde totalmente a ideia do sujeito, quanto você tem um linguajar da mística que você volta para o eu verdadeiro, saca essa? Né? Então, essa ideia de um eu verdadeiro, de uma alma, e que você tá afastado de você, e depois de uma determinada experiência, você volta para você mesmo. Platão é mais dessa ordem. Platão é mais isso. Então, o seu verdadeiro eu é uma alma livre de corpo. Agora ela está decaída, e nesse sentido mais os órficos, né? Mas em Orfeu mesmo, ele tem essa experiência, ele é dilacerado pelas mulheres, né? Que ficam apaixonadas por ele, ele não sabe. A gente acabou não contando os mitos, não deu tempo, né? Mas as mulheres ficam apaixonadas por ele e dilaceram ele, porque ele só ficava chorando pela morte de Eurídice. Né? Dionísio é dilacerado, bom, enfim, não tem exatamente um dilaceramento, mas eu só queria pontuar, assim, eu acho difícil de você ver um dilaceramento do eu em Platão. A mística do Platão é mais um retorno. Essa ideia de que ir para Deus é voltar para Deus, né? Que Plotino vai pegar, que vai falar de Ulisses. Ulisses, ele sai de Ítaca, vai até Troia e volta para Ítaca. Né? Esse voltar para Ítaca, como voltar para você mesmo, isso é neoplatonismo, você está voltando para o uno. Né? Platão é muito mais parecido com esse linguajar de voltar para o eu, de você ganhar você mesmo, e não tanto de um dilaceramento, assim, se a gente fosse separar as coisas melhor. Né? E aí, tem umas perguntas aí, você quer ler para a gente, Bruno? Temos aqui, bom, a primeira pergunta colocada do Gustavo Zuma, né? Ele pergunta qual o papel da sexualidade no acesso aos mistérios dionisíacos. Você tem muito essa coisa, olha, tudo vai depender do que a gente entende por sexualidade, né? Por exemplo, a palavra orgia, em grego, quer dizer festa, em geral. Né? Quando você fala um bacanal, né? Você pensa aí... Mas, olha, a penetração explicitamente, né? Assim, isso... Primeiro porque é da ordem... Se há algum tipo de sexualidade, é uma sexualidade sagrada. Certo? Então, não se trata de sei lá, de uma busca por satisfações pessoais, tipo, caramba, tô morrendo de vontade de comer um chocolate, entende? Não é esse tipo de sexualidade, é mais da ordem de uma sexualidade ritualística, né? Mas, bom, com certeza, o dionisismo é uma religião do corpo, é uma religião, mas é muito mais uma sexualidade selvagem, assim, mais vinculado ao sangue, a pulsões caóticas, do que realmente um sensualismo, né? Ou mais uma coisa do véu, né? Mas, assim, não há tanto... Isso não é um elemento central sim, especialmente na tradição do Dionísio, mas, por exemplo, nas Bacantes de Eurípides, pelo que eu estou me lembrando aqui, não
aparece elas transando com ninguém, não tem um momento de sexualidade. Tem um momento, elas ficam peladas, elas estão transtornadas, elas batejam a cabeça, elas tocam o corpo delas todo, né? Elas têm uma intensidade corpórea, mas não trata de sexo explicitamente. Não tem nada a ver, por exemplo, sei lá, as coisas que eu já ouvi falar com sexo tântrico, né? Que através de um encontro com prazer sexual, você encontra uma divindade. Acho que isso não aparece nos rituais dionisíacos, assim, né? Realmente eu teria que pesquisar melhor onde é que entra propriamente. A sexualidade não é um elemento principal acho que é um dos elementos, né? Eu falaria assim, mas não colocaria como assim, por exemplo, porque é difícil você separar. Em Eleusis, por exemplo, você tem essa grande procissão, né, que sai de Atenas até Eleus. Eleus é uma cidade uns 25 quilômetros de Atenas. Nessa procissão, que eles estão lá em jejum, tomaram o Kykeon, eles ficam zoando da cara uns dos outros. Eles ficam brincando uns com os outros. E rola uma paquera. Tem uma pegação, tem uma paquera ali. É bem um carnaval, assim, né? Você tem uma coisa de uma sensualidade à flor da pele. Isso você tem, né? Em Eleusis aparece ali. Claro, você está na experiência dionisíaca também, né? Mas você não tem um momento de uma sexualidade ritualística em si, sabe? Enfim, eu estou trazendo aqui, posso até pesquisar isso mais, assim, mas só me vem que não é um elemento focal, assim. Bom, a segunda pergunta é do Maelson. Qual a importância da catábasis, é assim que fala o grego? Presente nos mitos gregos para a mística posterior. Catábasis é essa descida até o mundo dos infernos, né? A gente pode dizer que o próprio Jesus, né, faz uma catábasis, né? Ele morre e renasce, né? A catábasis e a anábasis, né? Eu acho que o abaixamento, abaixou-se, né? Isso, baino, né? Baino é andar e catar é para baixo, né? Enfim, eu acho que a catábasis, essa coisa de você ir até o mundo dos infernos e de lá você voltar, tem muito a ver com a anacoré, com a noite escura de São João da Cruz, com a anacorese dos padres do deserto que vão para o deserto lutar contra os demônios, né? E acho que você pode ver esse processo de catábase a ascese como processo de catábase, né? E a mística como processo de anábasis. Acho que dá para fazer um pouco essa separação, assim, né? A ressurreição como lado místico e a paixão como lado da ascese, a cruz, a ascese e a ressurreição como a mística, né? E aí, então, você vê isso em diversas dimensões, em diversos níveis, né? Nas mitologias gregas, né? E acho que isso é um elemento central do cristianismo também, né? É bom salientar o seguinte, assim, que a gente pode dizer que assim tudo isso é mística. A gente pode colocar um sentido amplo de mística, de que tudo isso é mística, e a ascese é uma parte do processo de ascensão da alma mística, né? Estou falando mística no sentido geral. Mas também tem uma oposição, não sei se a palavra é oposição, mas você tem uma dualidade encaixada, né, entre ascese e mística. Então, você tem um momento ascético e você tem um momento propriamente místico dentro daquela tripartição, né, entre a via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva. A via purgativa é ascética, a via iluminativa e a unitiva são místicas. Perfeito. Né? Isso está nos Pais do Deserto, enfim. Então, por isso que a gente fala tanto de ascese, entendeu? Porque, assim, a pessoa que só fala de mística e não tem ascese na cabeça, ela não entende um monte de coisa, entendeu? Boa. Parece que ela quer só a ressurreição sem a paixão, né? Ela quer, né? Ela quer. Eu acho que sim. Acho que é fundamental entender a ascese para entender a mística, né? A próxima pergunta, inclusive, continua nessa linha da ascese, do Lucas Bento.
Boa noite. Tem uma pergunta específica sobre o tema da ascese e erótica no Platão. O desejo de ser purificado, de estabelecer uma relação com a verdade, é da mesma ordem do desejo sensível? Olha, e no banquete ele é, sim, ele começa, e pelo menos o Plantão tenta falar que é. Acho que o banquete e o Fedro, acho que é. Por quê? Porque a gente pode imaginar de dois impulsos eróticos, né? O erótico sexual do corpo e o erotismo pelas ideias, né? E tal. Mas o Platão não quer essa divisão. É um erotismo só, né? E que ele pode ser canalizado para um lado ou para o outro, né? Ele até usa essa metáfora dos canais na República, né? Você, de alguma maneira, vai perdendo, e no banquete é assim também, você vai perdendo o interesse pelas coisas do corpo, e você vai ganhando cada vez mais o interesse pelas coisas do espírito. Então, eu acho que ele, pelo menos Platão quer. Você pode querer criticar ele e dizer que ele não consegue, mas ele quer preservar essa dimensão erótica da sensibilidade e trazer ela para o mundo intelectual, né? Ele quer, o Platão quer. Para Platão isso é muito importante. Eu acho que isso é essencial, assim. Se dá certo ou não são outros 500, né? Eu tinha algo a comentar aqui, mas antes eu vou trazer essa pergunta do Hugo Costa. Como era a ideia de salvação na cultura grega? Seria parecida com a soteriologia cristã? Olha, a salvação, porque assim, você tem vários níveis aí, salvação é uma palavra muito, mas nas religiões de mistério que a gente falou, ela tem muito a ver com esse processo de iniciação grega, né? Por esse processo, você tem que fazer um ritual específico, né? Limpar o seu corpo com um determinado procedimento, e aquele procedimento vai te habilitar a uma determinada categoria específica, né? Como se você ganhasse aquela categoria, né? Fazendo aquele processo de iniciação. Você ganhasse um outro estatuto ontológico. Você ganha um outro patamar. Você vira uma outra coisa, né? Eu acho que você tem. Então, o processo de iniciação é o que salva a pessoa. Estou pensando ali. Bom, eu acho que isso pode fazer algum tipo de relação com os sacramentos cristãos, que eu acho que tem a ver com a soteriologia, mas no cristianismo você tem a figura de Cristo aí, né? Que ela é a figura salvadora, é a substância que salva, né? Acho que quando ele está falando de o soter, o salvador, né? O salvador, né? É o nome de Jesus. E, enfim, Dionísio é chamado de salvador. Assim, será? Não no mesmo jeito, talvez ali, mas não tem essa figura que tem Cristo. Agora, esse título é Essa é uma usado para noção outras figuras. judaica-cristã. Essa é uma O noção judaica-cristã. Salvador, é verdade. O Messias, Salvador, é muito diferente. O Eduardo matou bem, assim, porque a categoria de um Salvador, de um Messias, você não tem. Né? Que é uma categoria que implica uma temporalidade específica, né? É um tempo específico, que é o tempo do Messias, né? Isso é judaico, isso não tem, porque o tempo é circular, né? A temporalidade do Salvador, do Messias, ele quebra toda uma estrutura ontológica, uma estrutura da própria criação, assim, né? Eu acho que nesse sentido é muito diferente, né? Sim. Bom, pelo adiantar da hora, acho que ainda dá para trazer mais uma questão, pelo menos aqui do Juan Ornelas. Eu nem consegui ver. Uhum. Até que ponto podemos ligar o movimento de voltar para o divino com o religare? Religare, deve ser latim. Essa ideia de que mas essa palavra tem outros sentidos também, né? Tem relegere. Não que tem outros sentidos, já tentaram outras etimologias, né? Não, tem duas etimologias conflituosas que os linguistas eles
os filólogos, eles não dizem, eles acham que não tem uma decisão final, assim, se é religar ou se é releger. Então você pode lidar com as duas. Não, eu acho que o que ele estava falando, essa coisa do retorno lá porque tudo vai depender como é que você entende esse nascimento. Por exemplo, lá, Orígenes, né, os padres da igreja que eu estou estudando, Orígenes e Evagrio, eles vão entender que o ser humano ele estava próximo de Deus num primeiro momento, e que ele cai. Você tem a queda, né, do paraíso para fora do paraíso, né? Então, esse retorno para o paraíso, né? Então é isso, porque uma coisa importante assim, no cristianismo a gente não imita Deus, né? A gente imita os anjos muito mais. Então, a gente no máximo pode se tornar iguais aos anjos. Os anjos são cópias da divindade, né? E o ser humano pode voltar a ser da categoria dos anjos, né? Porque assim, no neoplatonismo, em Platão, esse retorno aí, em Plotino, eu acho que os gregos não têm muito essa separação entre o ser humano e o divino, que nem o cristianismo tem. Isso, para mim, é muito, muito forte, assim. E, nesse sentido, por incrível que pareça, eu acho os gregos mais... O homem e Deus, no mundo grego, ele é muito próximo. E no mundo judaico-cristão, ele tem uma separação muito importante, né? A gente não pode abrir mão. Então, sempre quando a gente fala assim, retornar para Deus, no mundo cristão, é retornar até a primeira página, né? Que virar Deus mesmo, que nem em Plotino, porque Plotino me parece que é isso, né? A minha essência é idêntica à essência do Uno. Eu sou Deus. Não o eu, Marcos, mas aquilo que no fundo eu sou. Né? Eu acho que isso é um sacrilégio, digamos, né? Pensado no mundo cristão. Nem o maior dos santos pode dizer eu sou Deus, quer dizer, só Jesus, né? O homem que é Deus é Jesus, mas Jesus é Deus mesmo, né? Não é igual a gente, né? Então a gente nunca vai falar, mas acho que, especialmente no neoplatonismo, né? Essa coisa, você o grego não tem tanto problema com identificar o ser humano com a divindade, como tem o judaísmo, especialmente, e depois o cristianismo, né? Mas é interessante lembrar assim, que a gente estava até conversando sobre isso em algum outro momento, que assim, na mística, que eu sempre chamo a mística propriamente dita, assim, apesar de ter muitas místicas, mas assim, a mística que está mais ligada ao conceito mesmo do negócio, assim, é a mística do século XIII, né? Século XIII, XIV, XV, até o XVI, XVII, pelo menos, né? E essa mística do século XIII, você tem a mística das Beguinas e a mística renana, né? Quer dizer, você tem o conceito de indistinção de substância, né? E aí, quer dizer, você tem uma aproximação com a ideia assim de que você, dentro de uma via cética radical, que vai chegar a enfim, a uma superação da própria ideia de virtude e tal, é uma espécie de superação da própria ascese, assim, monástica, né? Em que você está procurando aquela divindade, né? A divindade de Deus, procurando a divindade de Deus. Você vai encontrar da substância da sua alma a mesma natureza da substância divina, né? Isso é a Gottheit do Eckhart, isso está isso está na Porrette e tal, né? Tá. E aí você tem um problema. Aí você cria um problema porque a igreja não aceita isso, né? E aí ela vai condenar. Então é interessante porque você tem um desejo dessa semelhança, e aí
que aparece o elemento mais transgressivo dos místicos em relação a, enfim, a doutrina e tal. Você falou junto com a Cleide aí, acho que você lembrou, enquanto eu estava falando, também estava pensando aqui, vocês lembraram muito bem, acho que tem um traço da mística aí que vai por aí. Deus e o homem ficam muito mais próximos na mística, né? Não, é uma grande uma da pretensão, né? É visto como uma grande de uma pretensão, mas a pretensão está aí e ela é exposta. Ela está nos textos. Eles escreveram isso, né? E aí cria problema. Aí cria um problema com a autoridade da igreja, e aí entra a antimística, aí entra os inquisidores, entendeu? Aí entra tudo isso, né? Então, assim, o que seria talvez muito mais natural, né? Pensar assim a divinização como algo muito mais natural num contexto grego, numa matriz grega, e que ainda não deixava de ser natural no início da patrística, né? Assim, provavelmente se a gente vê lá um Gregório de Nisa, um Clemente de Alexandria e tal, para eles essa divinização ainda até é tranquilo, entendeu? Perfeito. Você vai lá nos textos, você vai ver, né? Porque ainda está muito próximo dessa matriz grega, mas aí assim, aí a igreja vai se distanciando e vai se separando mesmo, né? E aí quando essa pretensão aparece, ela cria um conflito, né? Maravilha, acho que é por aí mesmo. Até no mundo árabe também, né? Acho que essa é uma das grandes questões do místico, né? Porque se ser místico é se aproximar de Deus, essa aproximação ela é sempre perigosa, ela é sempre estranha, ela é sempre esquisita, né? Enfim, isso é o que eu coloco isso como o Ocidente ele criou um problema em relação a isso, né? Porque se você for, e eu não sei, o Ocidente ou talvez todas essas religiões abraâmicas, né? Agora, vai para o hinduísmo. Exato. Entendeu? Aí não tem problema nenhum. Todos eles estão falando de divinização toda hora. Exatamente. Eles falam com uma enorme literalidade. Assim. Exato. Eu fiquei lembrando aqui de um poema, não sei se é São João da Cruz ou Santa Teresa d'Ávila. O que Deus pretende é fazer-nos deuses por participação, sendo Ele por natureza. Daí cria essa diferença, né? Pronto. A participação na divindade e a divindade na própria natureza, né? Boa. Bom, legal, maravilha. Bate-papo aqui bem movimentado, né? 1h30, 1h40 aí falando de mística em Platão, na Grécia Antiga. Legal. Poxa, eu fico muito feliz de estar todo mundo assistindo aí. A gente está tendo um público ótimo. Que bom que vocês estão. Vejo amigos aqui, os alunos, que bacana. Deixa eu só arrematar uma coisa, assim, que eu acho que, enfim, o Marcos ele deu um painel assim bem amplo e concentrado ao mesmo tempo, né? Assim, desses elementos do Platão em que a gente pode reconhecer esse campo da mística, porque, enfim, aquela pergunta inicial, se Platão é místico, ela não é muito interessante, entendeu? Quando a figura não é assim explicitamente ligada à tradição mística, né? Não interessa muito dizer se é místico ou não, isso não importa. Agora, a mística como campo é que é muito mais interessante, né? E assim, esse painel que o Marcos mostrou, ele dá uma ideia de vários pontos, entendeu? Assim, semelhança a Deus, a crítica da escrita, enfim, né? Erotismo, tudo isso, né? Essa dimensão ascética, né? E contemplativa, a teoria, né? Até a teoria como contemplação e tal, porque isso é muito importante. Essa é uma palavra que vai ser essencial na mística medieval e vai ser essencial depois também, porque a mística medieval vai influenciar tudo. Estou falando alta Idade Média, não estou falando nem século XIII. Estou falando mesmo alta Idade Média. Então, assim,
esse painel ele dá uma noção boa, porque a gente vai continuar essa história daqui para frente aqui, entendeu? E assim, a gente não pode perder esse painel do Platão, entendeu? Porque Platão é o pai da mística ocidental, sim, entendeu? Não tem como sair disso, não tem como fugir disso. Ele não é só o pai da filosofia, ele não é só a origem da filosofia, entendeu? Existe uma leitura da filosofia em toda uma tradição, que a gente pode chamar de filosófica ou teológica, vocês chamem como quiserem, entendeu? Mas tem toda uma tradição aí, que é basicamente neoplatônica, né? Em que o Platão ele ocupa um lugar central, entendeu? E todas essas características aqui que o Marcos colocou são elementos centrais. Então, a gente sempre tem que ficar com isso na cabeça para quando a gente entrar no próximo capítulo, a gente não perder, né? Até lá no Renascimento, Marcelo Fitino, né? O que tem de Platão ainda na história lá para cima, né? É muito grande, é muito forte, né? Isso, não é à toa que o Nietzsche ele procura, né, fazer Exato. uma filosofia antiplatônica, que toda a filosofia, né, de crítica da metafísica, de construção da metafísica, ela é antiplatônica, assim, ela busca ser antiplatônica por causa disso, né? Porque assim, Platão é onipresente. Difícil onde Platão não está, né? Na antropologia teológica, hoje se estuda muito essa questão do dualismo, se tenta resgatar a matriz hebraica do cristianismo, né? Tentando revalorizar o corpo, inclusive a encarnação de Cristo, né? Então, eu acho que enfim, a questão é que realmente vai retornar em outras lives nossas, em outros capítulos, né? Justamente na semana que vem, como eu falei no começo, agora eu vou repetir, né? O tema será sobre Plotino e o neoplatonismo, 2 de junho, daqui a 15 dias, né? 2 semanas, com os professores Bernardo Brandão e Cícero Bezerra. Então, estão-se todos muito convidados. O Bernardo é um colega muito próximo, né? Ele está lá na UFMG em filosofia, é alguém que estuda Plotino há muito tempo, e foi quem escreveu 2 capítulos do nosso livro, tanto o de Plotino quanto o de Bernardo de Claraval também, né? E Cícero, enfim, esse fera aí, nosso coleguíssimo aí, né, grande conhecedor da tradição neoplatônica, vai estar junto com a gente aí também num bate-papo, com certeza vai ser maravilhoso. Daqui a 2 semanas. Tamo junto. Beleza? Tá bom, gente. Então, um abraço. foi ótimo. Valeu, Eduardo. Obrigado.